Olá, queria falar nesse vídeo sobre o livro do meu amigo Ha-Joon Chang, que é esse aqui, Maus Samaritanos. Esse sim foi traduzido para o português, né? Rich Nations, Poor Policies and the Threat to the Developing World, ou seja, nações ricas, políticas públicas ruins ou pobres, né? E as ameaças para o mundo em desenvolvimento. Esse livro foi traduzido para o português e eu fiz inclusive a revisão técnica, né? Maus samaritanos, né? A ideia dele é uma brincadeira, né? Do bom samaritano, né? Que na verdade ele fala que os economistas acabam sendo maus samaritanos, e muitas vezes porque os economistas são até meio tontos, assim, porque eles acreditam em umas ideias que, no limite, até estapafúrdias, assim, que não tem muito pé nem cabeça, mas economista ele vive no mundo da lua, né? Não se esqueça disso. Então eu vou falar um pouquinho sobre algumas sessões que tem aqui do livro que eu gosto muito, né? Começando por essa que é o título do vídeo, né? Que é os japoneses preguiçosos e alemães traiçoeiros, né? Então o Radium mostra, ele cita vários estudos, né? O legal desse livro é que a referenciação histórica dele é gigantesca, assim. O Radium é um leitor voraz, né? Ele lê muito, muito, muito. E aí ele cita aqui vários trabalhos que mostravam que, olha, esse aqui está até dedicado, ó, To Paulo with Best Wishes, Radium Chan. Ele mostra que alguns consultores australianos visitando umas fábricas no Japão no início do século XX, né? E o relatório dela era uma empresa, acho que era uma multinacional que queria instalar uma fábrica lá na Austrália, desculpa, lá no Japão, de uns australianos. Aí ele chegou à conclusão que os japoneses são muito preguiçosos, não sabem trabalhar, não tem organização nenhuma, as fábricas são todas bagunçadas no Japão. E aí a conclusão do relatório dos caras até que fala, olha, com essa cultura que os japoneses têm, não vai dar pra gente ganhar dinheiro. Aliás, a gente acha que o Japão é um país que nunca vai nem ser capitalista direito, de tão preguiçosos que os caras são, de tão não aptos ao trabalho, né? Essa era a conclusão do relatório australiano. E aí ele cita também casos legais da Alemanha, né? De como a Alemanha roubava as patentes, as tecnologias, não respeitavam patentes, né? Isso vale muito para os suíços também ali com Basel na fronteira. Foi uma troca de briga, de roubo de patente ali para todo lado, né? Não havia respeito à propriedade privada, especialmente de patentes, né? Então o Radium mostra nesse capítulo aqui que é o último, que é o Lazy Japanese e o Thieving Germans, né? Assim, nada contra, imagina, nada contra, são países fantásticos e povos fantásticos, mas é só para fazer o ponto de que essa ideia de que a cultura oriental que transformou o Japão em um país rico, tá longe de ser verdade, né? Tinha uma análise na época, inclusive, que essa cultura dos japoneses era horrível, né? Aí se usava até o confucionismo, né? Essa é uma coisa que as pessoas que não estudam história falar, o confucionismo, na época se dizia que o confucionismo impedia o capitalismo, porque ele tinha valores muito de conformidade, não tinha agressividade, não tinha busca por lucro, então que não seria possível o capitalismo no confucionismo. Aí depois virou, agora sim, o confucionismo ele é ideal para o capitalismo, porque tem espírito de equipe, porque todo mundo trabalha alinhado. Então, assim, essas explicações culturais são muito ruins, eu não gosto. Obviamente que eu sou economista, eu gosto de explicar a história, né, dos países, da riqueza das nações, a partir de mecanismos econômicos, né? E isso é o que o Radium faz nesse livro, né? Tem um outro que eu gosto muito, que é... Bom, esse é a história oficial da globalização, é maravilhoso, né? A história oficial da globalização é que o liberalismo foi implementado na Inglaterra, depois foi implementado nos Estados Unidos, e eles viraram potências mundiais por conta do florescimento do liberalismo, né? Nesses dois países. Essa é a história oficial. Ele mostra que, na verdade, não é assim, né? Os dois países, talvez os mais protecionistas da história do mundo, são justamente Inglaterra e Estados Unidos. Né? Inglaterra com as políticas mercantilistas, né? Se você olhar toda a história inglesa, dos reis Tudor, que proibiram a exportação de lã bruta para o continente, até o Walpole, né? Que era já em 1700 e tal, que era o déspota esclarecido da Inglaterra, né? Que ele fez o Navigation Acts. O Navigation Acts é incrível, porque ele é uma política de conteúdo nacional bizarra, porque o Estado inglês só permitia transportar produtos no comércio em navios ingleses, né? E atracar nos portos que eles autorizavam. Então era de um protecionismo absurdo, né? Só economista para acreditar que a história da Inglaterra é uma história liberal, né? Depois, obviamente, no século XIX, eles começam a vender o liberalismo, porque eles já eram uma potência absurda, né, os ingleses, e eles queriam penetrar em todos os mercados do mundo com seus produtos. Então eles começam a contar para todo mundo que eles foram liberais e que isso era o melhor a se fazer, né? Os Estados Unidos, idem. Os Estados Unidos que também
posa de super liberal, ele era, já gravei outros vídeos aqui no canal, né, sobre o protecionismo do Hamilton, né, a tradição hamiltoniana americana do final do século XVIII, né. Então isso aqui, e assim, e esse livro é bem legal porque ele tem resuminhos, assim, de poucas páginas, e aí ele te coloca uma referência bibliográfica gigantesca, né. O outro que eu gosto muito é o Lexus and the Olive Tree, que é uma crítica que ele faz ao livro do Thomas Friedman, né, que é O Mundo é Plano, que eu também já gravei um vídeo aqui no canal. Cara, isso eu nem me lembrava desse livro do Radium. É muito bom esse livro. Eu tava aqui, fico procurando, às vezes, sempre que eu procuro uma coisa na biblioteca, eu acho outra, né? Coisa engraçada. Eu tava procurando outro livro, acabei achando esse e falei, puta, esse livro é muito bom. Tem que falar dele um pouco e tal. No Lexus and Olive Tree, ele detona o Thomas Friedman naquele livro do Mundo é Plano, que tá por aqui, que eu já também fiz um vídeo aqui no canal, que o Thomas Friedman fala, o Japão, que é uma economia super liberal, super aberta e tal, ficou rico. E o Oriente Médio, os países do Oriente Médio que são fechados, protegidos, são pobres. Por isso que eles só plantam oliveiras, né, que é o olive tree. E o Japão faz Lexus, né, que são carros de luxo, né. Aí o Radium conta a história aqui, fundamenta de que, na verdade, o Japão foi super protecionista e ajudou muito a Toyota, muito. Se não fosse o governo, o MIDIC, equivalente ao Ministério lá da Indústria do Comércio Japonês, que, aliás, isso é muito bem contado no livro do Chalmers Johnson, que está por ali em algum lugar. Chalmers Johnson conta a história do milagre japonês. Então o Radium resume um pouquinho isso de que se não fosse a ajuda do governo japonês, a Toyota teria quebrado ali nos anos 60. E aí depois a Toyota fez a Lexus, né, que é o título da sessão é The Lexus and the Olive Tree, né? Lexus, que são os carros de luxo da Toyota, que começaram nos anos 80, que também ninguém acreditava. Todo mundo falou, puta, japonês não vai conseguir fazer carro de luxo, imagina. A Toyota é aquele carrinho baratinho, resistente. E aí virou um baita sucesso também a Lexus, faz esses baita carros hoje em dia, né? E várias, assim, histórias, né, muito bem fundamentadas, principalmente para enfim, para a gente entender essa coisa, né, da dificuldade dos países emergentes, né, se desenvolverem. Tem uma que é muito legal, que é do filho, né, de como é que você deve reagir, como é que você deve agir em relação à educação do seu filho, né, da proteção, né, é o My 6-year-old son should get a job, né, que ele usa essa metáfora que é maravilhosa, né, porque ele se pergunta, né, is free trade always the answer, né, será que abrir a economia é sempre o melhor caminho? E ele dá o exemplo que é o seguinte, quando você vai educar seu filho, que você faz? Você protege ele, né, até durante um tempo para ele ganhar habilidades, para ele estudar, para ele ficar capacitado para daí poder competir no mercado de trabalho. Tem vários países que têm trabalho infantil, que a criança já é obrigada a trabalhar com 10, 8 anos, 10 anos, 12 anos, e ela, enfim, não tem futuro nenhum na vida, porque ela não tem tempo, não tem essa proteção para poder estudar, para conseguir se capacitar, se fortalecer, para depois ir para a vida e aí sim lutar a partir das competências dela, né? E assim por diante. Então, inclusive essa ideia está na teoria da indústria infante, do List, né? O List ele observou o que o Hamilton e os americanos estavam fazendo depois da Revolução de 1776 e veio com essa ideia da indústria infante, né? Que diz o seguinte, olha, as indústrias dos países pobres e emergentes, elas têm a competição que elas enfrentam com os ricos é muito assimétrica, né? Como se você jogasse futebol com um campo inclinado, né? Aliás, essa é outra metáfora e historinha que o Radium conta aqui, né? Que é o leveling the playing field, né? Então, uma indústria emergente, ela está sempre em posição desigual para competir com uma rica, de um país rico, porque o país rico tem a economia de escala já instalada, tem o estoque de capital gigante, tem as patentes, tem as marcas, né? Então imagina um empresário brasileiro que decidiu fazer carro vai competir com a BMW. É dificílimo, dificílimo, né? Então a ideia da indústria infante é que o governo precisa ajudar durante um tempo, proteger, dar subsídios e depois sim ele abre, joga a empresa na competição no mundo, ela tem que conquistar o mundo, né? Tira as tarifas e pronto, né? Que ele compara a trajetória ideal de educação do seu filho, né? Você vai dar os elementos para ele poder se fortalecer, se educar, estudar, aprender e depois, sei lá, dos 18 anos ele vai embora, vai para a vida, vai fazer a faculdade dele, você pode até dar uma ajudinha na faculdade, não sei o quê, mas depois ele tem que se virar. Não é para ele ficar morando na casa dos pais até os 30, 40, 50 anos, porque daí deu errado, né? Então, o excesso de protecionismo, e eu acho que o Brasil é um exemplo importante disso, ele pode criar dependência das tarifas e dependência do protecionismo, como aquele filho que não conseguiu se desenvolver e ficou dependendo do pai até morrer, né? Então aí deu errado, né? Então a questão toda é como você desenha essa política da indústria infante, né? Para você educar seu filho e depois você
quase que obrigar ele a ir para o mundo, a ir para a economia, enfim, ganhar a vida, né? Não é para ele ficar ali dependendo de você, né? Aqui tem a outra parte que é o Double Life of the British Economy, né? Que é essa vida dupla da Inglaterra que eu já falei um pouco, né? Vida dupla no sentido de eles começaram a promover liberalismo nos anos a partir dos 1800, eles foram fortemente protecionistas, até porque eles estavam apanhando muito da Holanda, né? A Holanda dava o sistema produtivo holandês era absurdamente mais eficiente e mais rico do que o sistema inglês até os 1600, né? Que mais? Lexus and the Olive Tree, Mission Impossible e por aí vai. Assim, tem muitas historinhas legais, assim, é muito bem escrito, muito fácil de ler, tá em português. E ele te economiza um trabalho desgraçado, porque tem assim, só pra vocês terem ideia, a quantidade de referências bibliográficas que tem aqui no livro. Nós estamos falando de, olha, o livro tem 222 páginas na versão em inglês, e aí ele tem mais praticamente 222, mais umas 45, quase 50 páginas de referências bibliográficas, né? Que são incríveis, né? E aí de notas, de rodapé, de referências bibliográficas, e aqui que está todo o conteúdo. E tudo que o Radium leu, praticamente 50 páginas de referências bibliográficas, que ele resume pra gente nesse livrinho incrível que é Os Maus Samaritanos. Então fica a minha dica aí, leia um baita livro.